e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer uma nova história, um caso dos mais incríveis que eu já tive conhecimento e que já li, que é a história de um jovem de 18 anos que foi dado como desaparecido durante 5 dias e quando aparece tem uma das histórias mais incríveis e surpreendentes de sempre. Esta é a história de Travis Walton. Travis Walton nasceu a 23 de abril de 1957 no estado do Arizona, nos Estados Unidos da América. Travis trabalhava em florestas no estado como lenhador, maioritariamente. Adorava filmes de ação e praticava também karaté. A 5 de novembro de 1975, com 18 anos na época, Travis e mais 6 dos seus colegas de trabalho foram trabalhar para a Floresta Nacional de Apache Sitgreaves, que fica no estado do Arizona, que fica a mais ou menos 45 minutos da cidade de Snowflake, que é a cidade onde morava Travis. No fim desse dia, por volta das 6 da tarde, todos subiram para o carro para irem para as suas casas, depois de um longo e cansativo dia de trabalho. No caminho, e como alguns dos seus companheiros estavam a fumar dentro do carro, Travis, no lugar de copiloto, abriu a janela do carro e aí é quando repara em algum tipo de luz brilhante no céu, que à primeira vista parecia ser o pôr do sol, mas já era de noite a esta hora, ou seja, não podia ser. A luz era meio que alaranjada e muito brilhante, iluminando a escuridão total da floresta por onde andavam. Não só Travis reparou nesta luz, como também os seus 5 colegas no carro, que eram eles Mike Rogers, que era o seu chefe, Ken Peterson, Alan Dallas, John Galley, Dwayne Smith e Steve Pierce. Todos curiosos continuaram a andar em direção à luz brilhante e aí é que viram, a cerca de 27 metros da estrada, um OVNI. Todos estavam admirados numa situação que quase parecia a cena de um filme. A nave espacial não estava totalmente pousada no chão, antes levitava a poucos centímetros de pousar. Foi descrita como brilhante, sem antena nem portas. Embora todos estivessem espantados e curiosos com todo o fenómeno, Travis foi o único a sair do carro para se aproximar e ver melhor. Ele pensava que ao fazer isso, a nave simplesmente se afastaria dele e saísse do local. Os colegas ainda lhe disseram várias vezes para ficar no carro e não se aproximar, mas aparentemente Travis era demasiado curioso para assistir a todo o fenómeno na bancada. Ao aproximar-se, Travis conseguiu ouvir um género de um beep contínuo vindo da nave em várias frequências e volumes diferentes. De repente, quando Travis já está praticamente debaixo da nave, houve um barulho muito forte e a nave começa a girar à volta dela própria e ele, assustado, tenta esconder-se primeiramente num arbusto, baixando-se. Ainda mais assustado, tenta fugir de novo para o carro, mas no exato momento em que se levanta, uma forte luz verde azulada que emana da nave atinge-o em cheio, parecendo eletrocutar fortemente Travis. Era atingido pela luz na cabeça e peito e foi projetado até 3 metros para cima e caiu no chão sob o seu próprio ombro, inconsciente. Tudo foi presenciado pelos seus colegas, que agora não estavam mais tão curiosos e sim assustados. E pensando que Travis estava morto da queda, saíram do local a toda a velocidade. Passando um bocado de estarem a fugir a toda a velocidade e estando todos a tremer, Mike Rogers, que estava a conduzir, olha pelas janelas e espelhos e não vê nada, nem a luz, nem o OVNI. E parando um pouco para refletir, decide voltar atrás e ir buscar Travis, que poderia ainda estar vivo e magoado. Mas quando chegam ao local onde presenciaram a tudo, Travis simplesmente tinha desaparecido. Ele e a nave. Um dos homens ainda diz que viu no céu uma pequena luz a desaparecer, mas que não tinha bem a certeza. Após ainda terem perdido algum tempo a procurá-lo por zonas ali bem perto,
desistem e vão-se embora ainda mais confusos com toda a história. Às 19h35 param numa cabine telefónica para ligarem à polícia e dizerem que Travis está desaparecido, mas não dizem em que circunstâncias, porque eles próprios tinham noção do quão ridícula era toda a história. O primeiro oficial a chegar diz que os homens pareciam todos estar chocados e assustados ao mesmo tempo, com alguma coisa. Mais pressionados, eles contam toda a versão deles. A história ao oficial da polícia realmente parecia muito estranha, no entanto os homens eram uns simplórios que não tinham qualquer razão para estarem a inventar tudo aquilo. Além disso, todos eles tinham os olhos vermelhos e inchados de quem parecia que esteve a chorar recentemente. A mãe de Travis, a receber a notícia que o filho estava desaparecido e que tinha sido levado por ETs, possivelmente, reagiu estranhamente calma, como se fosse uma coisa assim comum. No dia seguinte, uma busca enorme foi levada a cabo pela polícia e outros voluntários no local onde Travis foi visto pela última vez, na floresta onde estava a trabalhar de Apache Sitgreaves. Nada. Nem pegadas, nem solo remexido, nada indicava que ninguém, nem homem, nem nave, nem ETs estiveram ali. Aqui a polícia começa a desconfiar um pouco dos amigos de Travis e de toda a versão deles. Será que eles assassinaram Travis e inventaram aquela história para se safarem? As autoridades quiseram então fazer um teste de polígrafo às únicas testemunhas de todo o evento. Quando realizados os testes, todos passaram, menos um membro do grupo, na última pergunta, que era: disse a verdade sobre ver um OVNI naquele dia? E ele saiu a meio do teste com alguma raiva por dizer que achava que a polícia suspeitava imenso deles e que nem escondia a parcialidade no caso. Na conclusão dos testes, a polícia disse então que os resultados mostravam que os homens estavam a dizer a verdade e que viram, ou pelo menos acreditavam que viram, um OVNI naquele fim de tarde. Depois de 5 dias, alguém liga à cobrança. Era Travis e precisava de boleia. Estava a usar exatamente as mesmas roupas do dia em que desapareceu. Estava com a barba por fazer e estava magríssimo. Perdeu quase 5 quilos. Parecia estar tudo bem, apesar de ter caído violentamente no chão por cima do ombro, como descrevem os amigos. Não tinha qualquer marca ou pisadura aí, contudo. A única coisa estranha que tinha era uma pinta vermelha no seu cotovelo direito. Mas mentalmente ele estava muito confuso e parecia dizer coisas sem sentido. Falava em criaturas o tratarem e outras coisas. Ele diz que acordou no sítio onde caiu na floresta e que viu uma nave a ir-se embora por cima dele. Ele pensava que esteve apenas desacordado umas horas apenas. Aí ele caminha para uma cabine e liga à cobrança para o irem buscar. Desde a história do desaparecimento de Travis, os mídia e a população em geral estavam doidos pela história e não paravam de rondar a família por mais detalhes. O irmão decide então não contar nada à polícia sobre o regresso de Travis e quer às escondidas levá-lo a algum médico perito em abduções. O que quer que isso seja em especialidade médica. No entanto, a polícia descobre a chamada que Travis fez e descobrem-no assim. Travis conta-lhes a sua versão com laboratórios e criaturas estranhas, mas a polícia continua descrente, claro. Ele dá a ideia então de fazer também um teste polígrafo, como os amigos fizeram. É aqui que uma revista, a National Enquirer, diz que está muito interessada na história e quer ajudar Travis e a polícia a reaverem as memórias de Travis com o objetivo de também terem um exclusivo da história dele. Levaram um perito em OVNIs para tentar fazer hipnose e tentar então mexer no inconsciente de Travis e fazê-lo lembrar melhor e detalhadamente do que aconteceu nesses 5 dias em que ele esteve desaparecido. Na sessão, Travis conta então a sua versão tão polémica. Ele diz que acordou numa sala com um teto triangular e que ainda está com as suas roupas, mas que a sua camisa foi levantada. Tem uma peça de metal no peito que ele nunca viu em hospital nenhum. Depois vê 3 criaturas que não eram humanas. Eram baixos, tinham cerca de 1,52 m, sem cabelo e com olhos e cabeças enormes. Tudo neles parecia pequeno, à exceção então da cabeça e dos olhos. A pele era assim de um cinza claro e tinham dedos muito finos, sem unhas.
Quando ele se levanta, diz que se sentiu tonto, como se estivesse drogado e tinha uma grande dor de cabeça. Assustado, tenta afastá-los e diz que ainda tenta lutar com eles. Agarra num instrumento de vidro e tenta parti-lo para fazer uma arma, mas não consegue. As criaturas meio que o ignoram e saem da sala. Em seguida ele sai também tentando persegui-los, mas vai dar a um corredor e não os vê em lado nenhum. Travis ainda entrou numa outra sala mais pequena que só tinha uma cadeira. Ele diz que quando se sentou nessa cadeira, o teto e paredes tornaram-se no céu negro e estrelado do universo, como se fosse uma vista panorâmica. Pouco depois aparece um homem, este sim humano, de cabelo meio loiro, usando um capacete transparente, mas os olhos dele são esquisitos, de um castanho muito, muito claro. Este homem leva-o pelo braço, já que ele estava meio tonto, para outra sala. Travis diz que ao ver um outro humano, que está agora um pouco mais calmo. O homem, contudo, não dizia palavra. Nessa sala estão ainda mais 3 humanos iguais ao primeiro e ainda uma mulher. Esta ajuda Travis a deitar-se numa mesa e coloca-lhe uma espécie de máscara transparente de oxigênio. A partir daqui, Travis só se lembra então de acordar na floresta e ligar para casa. A polícia está agora totalmente descrente de toda a história e Travis diz que já não quer fazer o teste de polígrafo com eles, mas aceita fazer um com a revista Enquirer. A revista que tinha proposto a Travis que se ele não passasse no teste não publicaria a história, fica completamente sem chão quando o resultado do teste chegou e indicava que Travis estava a mentir. Testes de polígrafo, contudo, medem níveis de stress, por isso mesmo que alguém esteja a falar a verdade e esteja com níveis altos de stress e nervosismo, o teste dá negativo. É tão incerto que hoje em dia nem sequer pode ser utilizado em tribunais. No entanto, a revista, mesmo assim, em dezembro do mesmo ano, publica a história de Travis Walton e, mais tarde, quando tanto ele como a mãe fazem um novo teste, passam sem problema nenhum. A história parecia parada e relativamente aceite no geral, até que um fervoroso crítico cético de OVNIs e ETs quis pegar no caso para investigar. Era Philip Glass. Ele teve acesso a todos os interrogatórios e entrevistas dos envolvidos e aquilo reuniu as únicas provas que precisava para mutilar completamente a história de Travis. Numa conversa de Mike Rogers e o polícia sobre o início do desaparecimento de Travis, Mike diz que no trabalho eles estavam muito atrasados na entrega do projeto que estavam a fazer na floresta e que agora, com o desaparecimento de Travis, esperava que o governo americano lhes desse um aumento do tempo do término do projeto, já que se não o entregassem no tempo estipulado, perderiam 10% da sua margem. Dwayne, o irmão de Travis, no interrogatório com a polícia, disse que quando era pequeno tinha visto uma nave espacial quase igual à descrita por Travis e que por isso acreditava plenamente na história do irmão, já que ele próprio já tinha presenciado assim uma aparição das tais naves. Quando em pequeno contou a história ao irmão, até prometeram um ao outro que, caso tivessem alguma experiência futura deste género, que se iriam aproximar o mais possível da nave. Semanas antes do desaparecimento de Travis, passou na televisão americana um documentário sobre OVNIs e sobre as primeiras pessoas que dizem ver aliens cinzentos. Aliás, nessa mesma noite em que passou o filme, há registro de uma chamada de Mike a pedir o alargamento do prazo de entrega do projeto deles na floresta. Assim, e segundo Glass, toda a história foi uma pura invenção do grupo para poder ter um alargamento de prazos no trabalho e não terem de perder dinheiro com isso. Tiveram a ideia no filme e Travis até se pode ter lembrado da história e experiência do irmão quando ainda era pequeno. Glass ainda falou com a pessoa da revista que tinha feito o primeiro teste de polígrafo a Travis e ele disse que tinha a certeza absoluta que Travis estava a mentir, que aqueles níveis não podiam ser só causados por nervos e stress. Em 1978, Travis escreve um livro sobre a sua história intitulado Fire in the Sky, Fogo no Céu, em português, que mais tarde virou o filme.
Anos mais tarde, todos fizeram novos testes de polígrafo e passaram. Em 1993, Mike Rogers acusa Philip Glass de estar a trabalhar para o governo americano para encobrir a história verdadeira. Em 2008, Travis foi a um programa fazer um teste de polígrafo em televisão e na pergunta "foi mesmo abduzido por aliens a 5 de novembro de 1975?", ele responde confiante "sim". E uma voz atrás diz "mentira". Travis fica chocado e mais tarde faz outro teste por conta própria e passa. Hoje em dia, Travis Walton vive uma vida completamente normal e vai a imensas feiras e convenções sobre extraterrestres. Inclusive, já esteve numa conferência no Brasil em 2019, onde até uma entrevista que vos deixo aqui em baixo, legendada. Ainda hoje em dia, esta história é um pouco feita de opiniões. A verdade é que não há provas concretas nem de um lado nem do outro, a não ser o motivo da mentira apanhado pelo Philip Glass. Semanas antes do desaparecimento de Travis, no estado do New Mexico, uma pessoa relata uma história quase igual à de Travis e dá uma descrição também ela igual das tais criaturas. E muito embora Travis muito provavelmente nunca tenha ouvido falar desta história antes de contar a sua, ambas histórias estavam a ser trabalhadas pela revista Enquirer, que lhe podia ou não estar a dar detalhes e informações que corroborassem a sua versão. Esta é uma das poucas histórias de abduções e aparições alienígenas, não só com testemunhas, como também com uma pessoa que realmente foi dada como desaparecida durante dias. E mesmo assim continua a não ser muito claro se há ou não vida noutros planetas e se realmente eles nos visitam de vez em quando ou não. E é isto. Espero que tenham gostado deste caso, bastante diferente. Já sabe que vida alienígena é um pouco feita de opiniões, no entanto, não podem negar que esta história é incrivelmente surpreendente. Como é que temos um grupo de 6 pessoas que diz ter assistido a uma nave espacial, a uma pessoa supostamente que desapareceu completamente, ou seja, ainda hoje em dia não sabe onde é que o Travis esteve durante 5 dias. É incrível. Além disso, apesar de ele ter perdido 5 quilos, o mais curioso de tudo é que quando ele foi levado para o hospital não havia sinais de subnutrição, ou seja, ele de alguma forma estava a ser alimentado, no entanto perdeu peso mesmo assim. Não sei, eu acho a história muito curiosa. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham, se realmente acham que o Travis foi abduzido. Assim, ele hoje em dia é um homem assim velhote mesmo e simplório, como sempre foi, ele e os amigos, assim, lenhadores. E é incrível ver como é que um homem assim já velhote fala com tanta convicção da abdução dele e da história dele. Por isso recomendo mesmo que vejam a entrevista que eu coloco aqui em baixo. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de dar o like e subscrever ao canal, se ainda estiverem, claro. Se tiverem ideias também de novos casos, histórias para contar aqui no canal, deixem nos comentários que eu também leio. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!